Acho importante que toda vez que surgem esses assuntos pontuais, como por exemplo a entrevista da secretária da Cultura, ou como por exemplo a questão envolvendo o adiamento ou não da prova do Enem, a gente tenha a capacidade de ampliar o nosso raciocínio, para avaliar as coisas sob uma perspectiva mais ampla. É o imbróglio envolvendo a realização ou não do Enem em 2020. Palmas para mim! Qual é a questão? Como vocês sabem, uma das medidas de enfrentamento ao coronavírus que demanda aí das pessoas o isolamento e a não aglomeração foi o cancelamento das aulas. E aí, porque as aulas estão canceladas, alguns alunos perderam completamente o seu ambiente de estudo. Claro que existem algumas escolas que estão propondo a educação à distância, mas obviamente se a gente já assiste uma desigualdade significativa no Brasil em relação à educação, quando a gente fala de educação presencial, quando a gente fala de educação à distância, o abismo vai ficar ainda maior. Para ilustrar para vocês como essa questão da educação à distância deixa mais pronunciada, faz com que fique mais significativa a desigualdade que afeta a educação brasileira, pública e privada, eu vou me permitir ler para vocês alguns dados que eu tenho aqui na minha colinha, para vocês terem mais claro o que eu estou querendo dizer. Segundo pesquisas do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, em 2018, a pesquisa, portanto, já faz alguns anos que a gente tem, só 9% das famílias de classe D e E têm computador em casa. Na classe A, 98% das famílias têm. Em relação aos telefones que têm internet, quando a gente fala de classe D e E, apenas 40% das pessoas têm acesso a esse tipo de recurso, ao passo que quando a gente fala da classe A, o percentual é de 99%. Deu para entender por que vai ficar mais significativa? Porque a gente tem um problema maior quando a gente fala de um cenário em que as aulas foram canceladas e que a única opção dos estudantes é o ensino à distância. E é muito importante a gente pensar nisso porque 80% dos alunos do ensino médio no Brasil vêm da rede pública de ensino. E a rede pública de ensino, como a gente sabe, atende as classes mais vulneráveis da nossa população, as classes mais pobres. Tá, Gabriela, mas então já que você falou isso, que tem dados, que a gente consegue mostrar que o enfrentamento à pandemia vai agravar a desigualdade que já afeta o tempo todo o ensino brasileiro e, consequentemente, o acesso ao ensino superior, já que o Enem é a principal porta de acesso ao ensino público federal, por que as pessoas estão relutando tanto em adiar essa prova? Vou continuar nessa mesma câmera porque eu errei a câmera. E aqui é importante a gente dizer que o pedido das pessoas, de algumas entidades, é pelo adiamento da prova e não pelo cancelamento. O que se pede é que o governo federal entre numa interlocução com os governos estaduais, com as secretarias de educação, para que eles possam achar o melhor momento de fazer essa prova, sem que isso signifique um prejuízo ainda mais significativo para a camada mais pobre da população. E aqui a gente precisa sempre pensar que, embora o Enem seja organizado pelo Ministério da Educação e pelo INEP, que são órgãos federais, a educação, o ensino médio é da competência dos estados. E aí a gente vai entender justamente qual é o problema de o governo federal considerar a opinião dos estados sobre a realização ou não da prova do Enem. A gente tem assistido aí um embate muito significativo entre o governo federal e os governos dos estados no enfrentamento ao coronavírus. Como vocês sabem, as propostas de cancelamento de aulas foram propostas feitas pelo governo dos estados, porque a gente tem um governo federal que fala que esse vírus todo mundo vai pegar e que a gente não tem que aplicar um remédio que é mais grave que a doença. Ou seja, essa questão envolvendo o adiamento ou não da prova do Enem, ela na verdade está inserida numa questão política, numa briga política muito mais ampla entre o governo federal e o governo dos estados. E aqui a gente vai lembrar que o governo federal minimiza a relevância do coronavírus e fala que os governadores estão exagerando nas medidas, ao passo que os governadores dos estados estão aplicando medidas no sentido de conter o avanço da doença. Uma das medidas é o cancelamento das aulas. E isso fica muito claro quando a gente lê, por exemplo, o tweet do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que falou o seguinte, os governadores devem planejar o retorno das aulas, tirar as nádegas da cadeira e rebolar atrás do prejuízo. E ele fala isso postando um vídeo do governador de São Paulo, João Dória, que é um dos possíveis candidatos de oposição ao Jair Bolsonaro em 2022.
E aqui é bom a gente prestar atenção que o presidente Jair Bolsonaro, questionado recentemente sobre impeachment ou renúncia, falou que ele só vai sair da cadeira da presidência em 1º de janeiro de 2027. Ou seja, ele já passou não só a admitir a concorrer à reeleição, mas ele já considera que ele vai ganhar. A menos, claro, que ele esteja pensando em alguma outra alternativa que não seja concorrer, né? Por isso que eu tô presumindo que ele pensa que ele vai ganhar. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem aqui é que o nosso ministro da Educação é um ministro bem controverso, é um dos mais controversos desse governo. E eu não vou colocar aqui pra gente não ficar com um vídeo imenso, mas eu sugiro a vocês que coloquem aqui nos comentários tudo que vocês lembram de polêmica envolvendo o nosso ministro da Educação. Outra coisa que é muito importante a gente ter claro nas nossas mentes é que esse problema da desigualdade, eu já falei isso mais cedo, não é significativo só agora que a gente está em tempos de enfrentamento ao coronavírus. Essa desigualdade social muito grande que a gente vê no Brasil já diz quem entra e quem não entra na universidade faz tempo e vai continuar dizendo depois que o coronavírus passar. Então a gente precisa continuar prestando atenção nessa questão e propor medidas para a gente diminuir a desigualdade gigantesca que tem no Brasil constantemente. Vou continuar usando aqui a minha colinha para citar para vocês uma pesquisa do INEP que mostrou em 2017 que 1 em cada 4 alunos das classes mais altas atingia a faixa de 5% das melhores notas. Para os mais pobres, essa relação era de 1 em cada 600. Além disso, essa pesquisa do INEP mostra que o desempenho dos alunos está extremamente relacionado com a sua classe socioeconômica. E é claro que essa análise vai nos levar para outros temas, como, por exemplo, a questão das cotas sociais, mas isso a gente pode abordar num outro vídeo. Bom, gostado? Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem o vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijo!